Vamos agora resolver a questão 18 da prova de nível 2, 2018. Ao redor de uma mesa sentaram-se os 17 participantes de um debate. Alguns deles sempre dizem a verdade e os demais sempre mentem. Todos iniciaram o debate dizendo: meus dois vizinhos mentem. No máximo, quantos mentirosos havia entre os participantes? Aqui você vê uma representação da mesa com as 17 posições e nós vamos tentar preencher essas posições com pessoas que mentem e pessoas que falam a verdade. A gente sabe que a pessoa que mente, mente sempre e a pessoa que fala a verdade sempre. Ela não muda de comportamento. Mas antes de começar a preencher essas 17 lacunas com os mentirosos e as pessoas que falam a verdade, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. A primeira coisa é o seguinte: todos eles declaram que os meus dois vizinhos mentem. Isso nos permite concluir o seguinte: se você olhar para alguém que fala a verdade, necessariamente os seus vizinhos terão que ser mentirosos. Por quê? O do meio sempre fala a verdade e ele diz que os dois vizinhos mentem. Então, essa configuração é a única que pode acontecer com alguém que fala a verdade no meio. Os seus vizinhos têm que ser pessoas que mentem. Já quando você olha para uma pessoa que mente e ela diz que os seus vizinhos mentem, se os vizinhos forem ambos mentirosos, o que está no meio estará falando a verdade, o que não pode acontecer, porque afinal de contas ele é um mentiroso. Então, ou aqui nós temos alguém que fala a verdade, ou então o contrário, ou ainda o mentiroso está ladeado por duas pessoas que falam a verdade. Perceba que quando esse aqui diz, meus dois vizinhos mentem, ele está mentindo por causa desse cara que está aqui, que é alguém que fala a verdade. Quando este mentiroso diz, meus dois vizinhos mentem, ele está mentindo, porque aqui está uma pessoa que fala a verdade. E quando esse daqui diz que os meus vizinhos mentem, ele está mentindo, porque os dois vizinhos falam a verdade. A segunda coisa muito importante aqui que eu não posso esquecer ao longo de toda a resolução do problema é que a pergunta é: qual é a quantidade máxima de mentirosos? Por que isso é importante? Porque eu vou preencher isso aqui, há mais de uma maneira de se preencher isso aqui com mentirosos e pessoas que falam a verdade. Mas eu vou tentar fazer isso de forma que eu coloque a máxima quantidade de mentirosos. Eu vou tentar ao máximo, sempre que eu puder botar um mentiroso, eu vou optar por botar o mentiroso em vez de botar alguém que fala a verdade. Então, vamos começar pela cadeira que eu vou batizar de número 1. Já que eu estou interessado em botar o máximo, a quantidade máxima de mentirosos aqui, eu vou começar botando um mentiroso. Nenhum problema aqui. E na cadeira número 2, eu vou colocar outro mentiroso. Não há problema em fazer isso. Agora, na terceira cadeira, eu não posso, ainda que eu queira, eu não posso botar um mentiroso, porque essa configuração não aparece ali 3 mentirosos em sequência. Por que não aparece? Por causa dessa declaração aqui. Então, eu sou forçado a colocar na cadeira número 3 alguém que fala a verdade. Bom, agora eu tenho alguém que fala a verdade com um mentiroso antes dele. Perceba que a única configuração que tem alguém que fala a verdade no meio é essa primeira. Então, eu sou obrigado a colocar um mentiroso aqui. E aí, a partir desse ponto, nada impede que eu coloque um outro mentiroso aqui. O que eu estou fazendo é reproduzir aqui essa terceira configuração. Não se esqueça de que a minha intenção é botar o máximo que eu puder de mentirosos aí. Acontece que na cadeira número 6, eu não posso botar um novo mentiroso, ainda que eu quisesse, porque não existe essa possibilidade de 3 mentirosos em sequência. Então aqui, forçosamente, eu tenho que botar alguém que fala a verdade. Depois, eu preciso colocar um novo mentiroso, porque agora, de novo, eu tenho alguém que fala a verdade no meio e a única configuração é essa de cima. Na cadeira seguinte, eu posso colocar
um novo mentiroso, e como eu não posso ter 3 mentirosos em sequência, aqui, mais uma vez, vai alguém que fala a verdade, que precisa ser seguido por alguém que fala mentira, que pode ser seguido por alguém que fala mentira, mas que precisa ser seguido por alguém que fala a verdade, que precisa ser seguido por alguém que mente, que pode ser seguido por alguém que mente, mas que precisa necessariamente ser seguido por alguém que fala a verdade. Então perceba que as pessoas que falam a verdade estão nas cadeiras, de acordo com a minha numeração, múltiplas de 3. Eu tenho outra pessoa que fala a verdade na cadeira 6, e de novo na cadeira 9, e de novo na cadeira 12, e de novo na cadeira 15. E agora, na sequência, como eu tenho alguém que fala a verdade aqui, a única configuração com alguém que fala a verdade no meio é ele ter 2 mentirosos como vizinho. Isso já veio acontecendo antes. Então, eu vou colocar aqui um mentiroso, que pode ser seguido por um mentiroso, mas aí eu crio um problema. Perceba que se eu colocar um mentiroso aqui, no final eu estarei produzindo uma coisa que não pode acontecer. Um mentiroso ter 2 mentirosos como vizinhos. Portanto, aqui, eu necessariamente tenho que colocar alguém que fala a verdade. Então, essa é a configuração em que eu coloco a quantidade máxima de mentirosos. Agora a gente vai ver quantos são esses mentirosos. Então, eu tenho 2, mais 2, 4, 6, 8, 10, 11 mentirosos. Então, essa é a quantidade máxima de mentirosos que eu coloco ao redor dessa mesa.